Olá, sejam bem-vindos à gravação de mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos, né, na série que nós estamos fazendo sobre como os governantes da nova ordem mundial manipulam a Bíblia e as religiões em geral para poder controlar o povo, né? A religião é uma grande arma quando se sabe usá-la. Então, e aí como eles sabem usá-la, né? Jerusalém, chamada Cidade do Grande Rei, né? É lá que se reúne os chefes do Grande Sinédrio, da Grande Assembleia, e essa Grande Assembleia é para onde Javé agora está levando os judeus. Ou seja, depois de prometer a Abraão que vai abençoá-lo, e repete a Jacó, e repete a Isaac, repete a Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, depois Moisés, e depois Deus revoga suas promessas por causa da infidelidade de Israel. E aí Josué não cumpre aquilo que Deus tinha dito que faria, introduzir o povo numa terra prometida, que na verdade nunca foi Canaã. Isso nós já dissemos. Então o vídeo de hoje vai pegar um pedacinho do final da vida de Davi e vai pegar Salomão. Mas o foco agora, já tem 2 vídeos, eu disse, Javé está empurrando o povo para os braços do anticristo, o primeiro anticristo da história do povo de Israel, do mundo. Vou aproveitar para agradecer a minha grande alegria por termos fundado nossa escola. Nossos vídeos se tornaram videoaulas. Temos alunos que têm nos dado um prazer muito grande devido ao interesse, devido ao progresso, devido à sua capacidade de estudar. Segunda gratidão pela contribuição que estão fazendo para que nós tenhamos sustentação. Dentro de mais alguns dias eu não estarei em Banguela. Amanhã vou extrair 2 dentes e depois vou aparecer com um sorriso hollywoodiano, graças às contribuições de vocês. E, finalmente, por último, agradeço o aumento dos inscritos, apesar de não ter postado vídeos, já que eu estou suspenso durante uma semana. Então, vocês sabem que eu postava um vídeo por semana, por dia, às vezes até 2. Mas eu conto com a compreensão de vocês, né? Quando eu colocar esse vídeo, não posso ainda até amanhã. Amanhã acaba a minha proibição. Amanhã eu tiro a mordaça, mas só vou colocar depois. Então, aqui vai meus agradecimentos, e aqui vamos agora a hoje. Davi é o nosso assunto. A primeira coisa estranha, quando você abre a Bíblia, na vida de Davi, já depois que Davi é rei de Israel, é governo de Davi. O capítulo é 8, o versículo é 18. Davi reinou, pois, sobre todo Israel, praticava a justiça para com todo o seu povo. E essa era a sua corte. Joabe, filho de Sarvia, era chefe do seu exército. Josafá, filho de Ahilude, era chanceler. Sadoc, filho de Aquitobe, que na verdade era Adonisadeque, que eu falei para vocês no vídeo passado, lembram? Que Davi foi convidado por Melquisedeque para participar de uma grande festa. Não houve nada daquela conquista de Jerusalém que a Bíblia fala, é mentira. Falei para vocês, ó, tem 2 provas aqui na Bíblia das Paulinas. Nós temos aqui uma nota onde o editor diz que Davi jamais entrou em Jerusalém pela força das armas, mas fez um pacto com o rei dos Jebuseus, que era Melquisedeque, o maior santo do Antigo Testamento. Então está dito aqui, há vários mapas, esses mapas, muitos são falsos, porque a Bíblia, então, você tem que saber o que é verdadeiro e o que é falso. Por isso, não adianta um idiota qualquer botar uma Bíblia debaixo do braço e sair por aí pregando, né? Isso é idiotice. Você tem que saber, então, hermenêutica e várias outras coisas. E os mapas, às vezes, são falsos. Há mapas que mostram coisas que não são verdadeiros. São mapas feitos por especialistas. Mas
aqui está escrita a mesma coisa nessa outra Bíblia, né? Joabe, filho de Sarve, era o chefe do exército. Josafá, filho da Eliude, era o porta-voz, quer dizer, o chefe do gabinete civil. Sadoque, filho de Aquitobe, mentira! Sadoque era filho de Melquisedeque. É aquela festa que foi dada no palácio. Olha que mentira enorme. O padre Frederico Dattler vai dizer isso aí. Ele chama de cirurgia bíblica. Então nós temos que ter um cuidado enorme. Aqui, o autor bíblico diz que Sadoque, capítulo 18 do livro de Crônicas, né? Sadoque não era filho de Aquitobe. Sadoque é aquele Adonisadeque que Davi é convidado para para participar da festividade da sua coroação. Então nós temos essa prova, né, na nossa enciclopédia Delta Larousse, já mostramos a vocês, e nós temos também essa prova nos 2 salmos que Davi fez para comemorar. O mais importante deles é o Salmo 110. Esse salmo aqui, 110, foi feito para comemorar a entronização de um filho de Melquisedeque, ou seja, de um jebuseu. E aí os idiotas que dizem que são grandes entendidos na Bíblia, dizem que esse salmo não faz sentido. Não faz sentido porque está escrito oráculo de Javé a Adonias. Acontece que Adonias, que era o filho mais velho de Davi, herdeiro presuntivo do trono, se escreve com um re final. É Adoni-Ra. E acontece que Adonias, filho de Melquisedeque, em Jebuseu se escreve do mesmo jeito que Adonai. Então aqui está escrito oráculo de Javé a Adonai, ou seja, a Adonias, filho de Melquisedeque, porque o Adonias, filho de Davi, é Adoni-Ra, em hebraico. Então está claro, não adianta fingir que é idiota e não entende. Você não quer entender porque você não quer falar a verdade, ou seu padre e seu pastor, e seja lá quem for, e até os judeus. Então o Salmo 110, muito importante, por quê? Porque nessa cerimônia, Davi também é tornado sacerdote da ordem de Melquisedeque. Isso é importantíssimo, minha gente. Então, Salmo 2, Davi compõe, está aqui. Também o autor do livro dos Salmos aqui diz que esse salmo cheio de promessas não se cumpriu com nenhum descendente de Davi, porque não era para o descendente de Davi. Esse salmo Davi compôs para Adonisadeque, portanto, um filho de Melquisedeque, que é entronizado solenemente numa grande festividade para a qual Davi é convidado, e é assim que Davi entra em Jerusalém, com a sua corte, seus cantores, seus filhos, e debaixo do braço 2 rolos com 2 salmos. Um Salmo 2 e o Salmo 110, que é para ser cantado durante a cerimônia de entronização do filho de Melquisedeque, que se chama Adonisadeque, mas que quando Davi o chamar para pertencer ao sacerdócio, para chefiar o sacerdócio judaico, ele vai usar um nome pseudônimo que é Sadoc. Então, quando a gente lê o Antigo Testamento, a palavra Sadoc, na verdade é um pseudônimo para esconder o nome de Adonisadeque, porque os Sadeque eram jebuseus, rigorosamente não poderiam ser sumos sacerdotes dos judeus. Mas não só foram, olha só como é que a Bíblia é complicada. Adonisadeque, jebuseu, se torna, com pseudônimo de Sadoc, sumo sacerdote dos judeus, e Davi, que é hebreu, então se torna sacerdote, ele e os seus filhos se tornam sacerdotes. Está aqui no livro, segundo o livro de Samuel, está escrito que Sadoc, filho de Aquitobe, mentira, filho de Melquisedeque, e o nome não era Sadoc, era Adonisadeque, e Abiatar eram sacerdotes. Banaías, filho de Jojada, era comandante dos Cereteus, filho dos Peleteus, e os filhos de Davi eram sacerdotes. Agora me expliquem, como é que os filhos de Davi eram sacerdotes se ele era da tribo de Judá? Como é que Davi se intitula sumo sacerdote se ele era da tribo de Judá? Só quem podia ser sumo sacerdote pela lei judaica era da tribo de Levi.
Mas isso vai ser importante, porque vai acontecer também com Jesus. João Batista vai batizar Jesus, e o batismo de Jesus é a ordenação sacerdotal de Jesus na ordem de Melquisedeque. Ou seja, o que aconteceu aqui com Davi vai acontecer 1000 anos depois com Jesus. Do mesmo jeito que Davi é convidado para participar de uma festa no palácio de Melquisedeque, e ele faz 2 salmos para serem cantados pelos cantores dele, pelos músicos dele, ele acompanha com a harpa, e aí ele também é ordenado sacerdote da ordem de Melquisedeque, e os filhos dele também são ordenados sacerdotes da ordem de Melquisedeque. Olha só, se ele fosse seguir a lei, então ele jamais poderia ser sacerdote, porque só quem podia ser sacerdote era quem fosse da tribo de Levi, os levitas, descendentes de Arão. E Davi é da tribo de Judá, como também Jesus é da tribo de Judá. Mas o texto diz claramente, no segundo livro de Samuel, capítulo 8, versículo 18, que os filhos de Davi eram sacerdotes. Portanto, a ordem de Melquisedeque aceitava pessoas de qualquer raça, de qualquer nação, como sacerdotes da Sagrada Ordem de Melquisedeque, que dura até hoje. Eu sou sacerdote da Ordem de Melquisedeque pelo batismo. E você, se for cristão, também é. Sabia disso? Mas eu perguntei isso a um padre, ele disse que eu estava falando bobagem, porque o padre é sacerdote segundo a ordem de Jesus Cristo. A ignorância é uma merda, desculpem. Então, isso vai acontecer e vai ser notável, porque vai abrir um precedente. Quer dizer, Davi não entra em Jerusalém e conquista à força. Davi entra em Jerusalém pacificamente. Aqui diz a enciclopédia Delta Larousse, já li para vocês, não vou reler. Pacificamente. E Salomão. E aí vai construir um palácio, e mais tarde Salomão vai construir do lado do palácio o templo. Por oferta de Melquisedeque. Ele doa esse terreno a Davi. Então, olha, os dois eram amicíssimos, e Melquisedeque e toda a família do Sadeque eram os únicos justos da tribo, da região de Canaã. Não há, o verdadeiro herói do Antigo Testamento é Melquisedeque e a sua dinastia. Não há outro, não há Abraão, não há Davi, não há Isaac, nem Jacó, nem nada. Só existe um homem no Antigo Testamento que é santo e que esse é justo. Esse homem se chama Maleque-Tsadeque, que nós chamamos de Melquisedeque, o justo, sacerdote do Deus Altíssimo, El Elyon, que abençoou Abraão, e Abraão recebeu de cabeça baixa a bênção e lhe deu 10% de tudo o que possuía. Então, esse vai ser a nossa ênfase, porque é da ordem de Melquisedeque, a qual Davi agora vai estar presente e vai compor 2 salmos, e ele vai tocar a harpa dele na festa, na entronização de Adonisadeque, que está no Salmo 110, oráculo de Javé a Adonai. Adonai é Adonias, em Jebuseu, e Adonias em hebraico é Adonirá, não é Adonai, não coincide. Aí os exegetas dizem que esses 2 salmos são incompreensíveis. Vão ser hipócritas assim lá no inferno, né? Para onde vocês irão, sem dúvida. Então, olha que maravilha. Então, Davi, rei de Israel, né, governa 40 anos em paz, quer dizer, em paz em termos, né? Porque ele guerreia uma guerra por ano, mas morre de velho, com 70 anos. E aí ele é iniciado sacerdote, e os filhos dele também, na festa que entronizou Adonisadeque como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, em substituição ao pai. Mas ele vai terminar obrigando Melquisedeque a fazer outro que substitua Adonisadeque, porque ele vai pegar o Adonisadeque e vai trazer para ele. E Adonisadeque vai mudar de nome, vai usar um pseudônimo de Sadoc para ser sumo sacerdote dos judeus.
Então há um entrosamento dos dois povos. Davi jamais destruiria Jerusalém por dois motivos. Primeiro, porque ele sabia que o rei de Jerusalém, Melquisedeque, era santo. Era o único justo. Nem ele era. Nem Davi. Incomparavelmente, não. Davi é pecador e ele faz um salmo pedindo a Deus misericórdia pelos pecados dele, quando ele manda matar Urias, um dos seus maiores generais, para poder Betsabá não ser apedrejada porque engravidou dele. E Urias não quer vir na frente de batalha para poder dormir com Betsabá e assim salvar as aparências. E ele tem a coragem de mandar esse homem para o lugar mais perigoso da frente de batalha para ser morto, assassinado por ele. Esse é Davi, o herói que Salomão faz uma epopeia para ele, né? Então, na verdade, o reinado de Davi e toda a sua pompa e toda a sua honra é patrocinado por Salomão, que quer tornar o seu pai o grande herói do Antigo Testamento, que não é verdade. A vida de Davi é um mito. E aqui está, já mostrei a vocês, vou mostrar novamente. Aqui está, na enciclopédia Delta Larousse, mostrando que a Bíblia tem 70% de mitos. Ó, mitologia dos semitas. Semitas quer dizer o povo da Bíblia, tá vendo? Ó, 70% do que está na Bíblia é mito. E, além da enciclopédia Delta Larousse, nós temos aqui o livro de Rafael Patá e Roberto Graves, que vão escrever um livro chamado Os Mitos Hebreus, dizendo que 70% das histórias bíblicas são mitos. Dois livros preciosos, importantes. Mas acontece que não é só isso. Não é só isso. Aqui nós vamos ter livros que vão dizer que ainda há muita coisa de verdade. A Bíblia diz a verdade de Charles Mason, prova que Melquisedeque existiu, foi sacerdote de um santuário monoteísta na Babilônia, e o próprio Charles Mason descobre ruínas da cidade de Salém. Portanto, aqui nós temos a verdade. Então, a Bíblia é uma mistura de mentiras e verdades. Mas acontece que, para saber isto, não é justo dizer mentiras, porque é um gênero literário, e esse gênero literário tem a liberdade de aumentar os feitos do herói. Então, isso é uma liberdade poética. Eu estou dizendo aqui mentira, porque eu estou dando uma de advogado do diabo, para mostrar como é que Javé está impelindo o povo dele para os braços do anticristo. Aqui está um outro livro, que é A Religião de Israel, escrito por um grande professor de mitologias comparadas e religiões separadas, Júlio Surri, 1936. Então, foi publicado aqui no Rio de Janeiro, mostrando os mitos, a paganização, a idolatria, a confusão e o caos que era Israel. A degenerescência do culto de El, o Deus verdadeiro, que só Melquisedeque manteve puro. E puro mesmo, do ano 1000 até hoje. Os grandes santos da igreja, não importa se é católico ou protestante, porque tem santos lá e santos cá, e tem santos também em outras religiões, né? Mahatma Gandhi foi um grande santo. Buda foi um grande santo. Zoroastro foi um grande santo. Então, a Igreja Católica dá esse nome. As outras religiões não dão. Mas não é pelo nome que eles são santos, é pela vida. Aí aqui nós vamos ter a verdade sobre a bagunça que era Israel. E para castigar essa bagunça, essa degeneração, o que é que Javé faz? Empurra os judeus para os braços do anticristo, que é o que vai acontecer. É o que eu vou mostrar a vocês aqui pela primeira vez hoje. E quem explica isso é aqui Harold Bloom e David Rosenberg, mostrando a mistura que há na Bíblia entre mitos, fantasias, portanto, e realidade. Mas o foco desse vídeo estamos numa época em que as epopeias bíblicas mostram que Javé, para castigar o povo teimoso, desobediente, idólatra, se entrega à luxúria,
Então vai jogar eles nos braços do anticristo, antes do Cristo vir. 500 anos antes de Cristo, vai vir primeiro o anticristo, e depois é que vai vir o Cristo. E aí agora, todos isso que eu estou dando a vocês, com uma pausazinha em Samuel, que é um santo, mas Davi faz um ato de covardia e perversidade. Primeiro, rouba a esposa de Urias. Segundo, mata Urias para ficar com ela porque ela engravida. Então, esse é o Davi, que é enaltecido, que a maioria dos judeus se chama Davi, em homenagem a Davi. Acontece que deviam chamar Melquisedeque. É esse rei dos jebuseus, que é o verdadeiro santo, o único santo do Antigo Testamento é Melquisedeque. Não há outro. Maleque-Tzadeque. Por isso Davi vai até Jerusalém participar da grande festa que é feita em homenagem à entronização de Adonisadeque. Participa e não só participa, lá ele também se torna sacerdote, é iniciado na ordem de Melquisedeque. E os filhos dele também. Acabei de ler para vocês. Os filhos de Davi eram sacerdotes. Ora, sacerdotes eles não podiam ser, porque eles eram da tribo de Judá, então não podiam ser levitas, logo só poderiam ser sacerdotes da ordem de Melquisedeque. E aí Jesus Cristo vai fazer o mesmo. Vai para o Jordão, vai encontrar João Batista, e João Batista vai tornar ele sacerdote. Por isso Jesus vai dizer que João é o maior de todos os profetas, porque ordenou ele sacerdote. Sem João, Jesus não seria sacerdote. Se Jesus não fosse sacerdote, não poderia presidir a Santa Ceia. Não poderia ser crucificado e na cruz dizer que estava oferecendo o corpo dele, oferecendo o sangue dele a Deus Pai Todo-Poderoso para a redenção dos pecados humanos. Ele não poderia fazer nada disso se ele não fosse sacerdote. E ele era sacerdote segundo a ordem de Maleque-Tzadeque. Então você vê como é importante. 1000 anos antes acontece com Davi. É o precedente. E 1000 anos depois vai acontecer com Jesus Cristo. Com Davi acontece dentro de um palácio suntuoso que é de Melquisedeque. Com Jesus vai acontecer às margens de um rio lodacento, que é o Jordão, e vai ser uma cerimônia simples, praticamente vista por pessoas pobres, né, poucos soldados e alguns fariseus só para criticar. Então, é essa a mensagem desse vídeo. Estamos assistindo devagarzinho Javé punindo os judeus, empurrando eles cada vez mais para castigos, punições. Os 400 anos de cativeiro no Egito, depois vem os 70 anos de cativeiro na Babilônia, não é isso? E depois são libertados por Ciro, o persa, mas ainda vão ser cativos do rei da Síria. Não confunda Ciro com Síria. Ciro com C, Ciro. E Síria com S. Então os judeus vão passar por várias situações difíceis, mas o anticristo vai estar por cima. Ele não sofrerá com nada disso. Ele negocia. Ele negocia com os dominadores. Ele vai matar Jesus. Ele vai matar os descendentes da ordem de Melquisedeque. Todos. Não sobrará nenhum. Onias III vai ser morto em Dafne, no exílio, em 176 a.C. E Onias IV vai morrer no exílio, no Egito, em Elefantina. Então, já não ele, porque ele é do ano 450, mais ou menos, ou seja, do cativeiro. O anticristo, o primeiro. O nome dele é Esdras. E aqui eu vou mostrar agora o livro desse canalha, que infelizmente ninguém tem coragem de tirar ele da Bíblia. É uma vergonha. Estou dizendo aqui pela enésima vez. É uma vergonha que a nossa Bíblia traga esse nome aqui, desse canalha. Os 2 livros de crônicas dele, Crônicas 1 e Crônicas 2, são uma vergonhosa mentira, onde ele tenta desconstruir a dinastia de Davi para que não se saiba que Jesus é o Messias. Porque ele sabia que o Messias apareceria, seria da tribo de Judá. Para que não se saiba quem é o sumo sacerdote verdadeiro, descendente de Sadoc, ou Melquisedeque, né?
Então ele vai fazer isso. Além do mais, ele vai aproveitar e usurpar o poder. Vai tomar o templo de Jerusalém por causa do tesouro do templo. E vai levar uma vida de Nababo e vai reorganizar tudo. E Ciro morre depois de ter libertado os judeus e deixa Dario, seu genro, no lugar. E aí Dario coloca Esdras lá em cima, porque ele era um vigarista de primeira. Maior do que Esdras, nada. É ele o primeiro anticristo. Esdras, decorem bem o nome. Esdras, o anticristo. Ele tem a desfaçatez, o cinismo, quando ele é chamado por Dario depois da morte de Ciro, ele tem a desfaçatez, a hipocrisia de apresentar um currículo para impressionar Dario. Ele faz um currículo onde ele diz que ele é uma coisa fantástica, inclusive descendente de Melquisedeque, imaginem. Esse canalha ser descendente de Melquisedeque, pois ele bota no currículo dele e leva para o rei Dario, né, para poder ganhar cartaz. E o rei Dario acredita. E com esse cartaz todo, ele consegue se sobrepor ao verdadeiro descendente de Davi, que é Zorobabel, e ao verdadeiro descendente de Melquisedeque, que é Josué, parecido com Josué. E assim, esse canalha toma o poder. E ele vai governar escondido, ou seja, sem que ninguém saiba. Vai aparecer, então, a teoria dos governantes invisíveis, começando com ele. Esdras, ano 530 na Babilônia, quando ele funda a grande sinagoga, a Carral, a igreja de Satanás, que está descrita aqui neste livro dos judeus. Aqui ele dá 2 reis no exílio, ou seja, 2 reis que ninguém sabia que era rei dos judeus. Um deles é o barão de Hirsch e o outro é Montefiore. Então, vocês sabiam que os judeus têm um rei, que esse rei hoje se chama Lord Nathaniel Barão de Rothschild, e que é ele que manda no mundo? Pois aqui nesse livro ele dá o nome de 2 antes desses aí, mas já dá o nome de Rothschild também aqui. Aqui ele diz: a Inglaterra, depois de ter concedido a igualdade política aos católicos, estendeu essa medida aos judeus. Em 1858, Davi Solomons e Lionel de Rothschild foram eleitos para a Câmara, parlamento, e ocuparam seus cargos sem serem obrigados a se tornarem cristãos. Rothschild já aparece aqui na Inglaterra em 1858. E logo aqui adiante ele vai dizer que o barão de Hirsch era rei dos judeus no exílio. E depois vai dizer que Montefiore, olha aqui o nome, também foi outro rei dos judeus no exílio. Todos eles descendentes do canalha do Esdras. Aqui, olha, o livro é judeu, História dos Judeus. E ele não esconde isso. Então os judeus têm um rei e eles não dizem a ninguém isso. Mas hoje eu já disse isso em vários vídeos. Todo mundo já sabe. Graças a Deus, o YouTube não censurou meus vídeos por causa disso. E o processo como isso é feito está descrito nesse pequeno livro que eu já mostrei várias vezes a vocês. Como é que Esdras fez para poder tomar o poder, para poder anular a lei de Moisés, para poder tornar a figura de Melquisedeque apenas um símbolo. Está tudo descrito nesse livrinho que é feito para judeus. Estamos acabando aos 30 minutos, e então aí vai entrar em cena agora aquele que vai acabar de desgraçar Israel, Salomão. Será o próximo vídeo. Então, Davi tem algumas coisas boas e tem algumas coisas más. Entre as coisas más está ter feito o adultério com Betsabá e ter matado o marido dela para poder casar com ela e ela não ser apedrejada porque ela engravidou. Mas fez muita coisa boa.
Mas também tem uma coisa notável, que a maioria dos padres não sabe, que Davi foi iniciado na ordem de Melquisedeque e os filhos dele também. Acabei de ler para vocês aqui, em uma das duas Bíblias, que Davi e os filhos de Davi eram sacerdotes. Acho que foi na grande, aqui. Os filhos de Davi eram sacerdotes. Ora, como é que os filhos de Davi eram sacerdotes? Está aqui, capítulo 8, versículo 18. Banaías era o comandante dos cereteus e os filhos de Davi eram sacerdotes. E Davi ocupava o lugar de sumo sacerdote. Ele não poderia ser sumo sacerdote, ele era rei. Mas ele foi tornado sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, como está no Salmo 110. Então acabamos esse vídeo mostrando o intrincado, o novelo que é a Bíblia, e eu fico pasmo quando eu vejo um imbecil pegar esse livro, botar debaixo do sovaco, pegar umas cadeiras, botar numa garagem, e aí ficar com meia dúzia de gato pingado, explicando a Bíblia sem ter estudado nada disso. Muito obrigado por terem visto o vídeo. Desculpem a verve, né? A empolgação. Esse vídeo só será postado depois do dia 19, que é quando cessa o meu castigo. E até o próximo, que vai ser Salomão. Um grande passo no caminho do anticristo. Será o próximo vídeo. Até lá.